Olá pessoal, muito bem? Vamos conhecer um pouquinho agora do que é o nosso maravilhoso óxido nitroso? Pois bem, pessoal, o óxido nitroso ele é encontrado na natureza, ele está no ar atmosférico. Olha que maravilha! Mas não adianta a gente ficar tentando puxar o óxido nitroso para ter os efeitos da sedação dele. Por quê? Porque a quantidade que está no ar é muito pequena. Ou seja, é 0,5 ppm, ou seja, 0,5 partes por milhão. Ou seja, a cada 2 milhões de partículas tem uma partícula, uma parte de óxido nitroso. Então não adianta a gente querer fazer dessa forma. Para isso, como que é preparado o óxido nitroso para ir para o nosso cilindro, para a gente poder administrar no nosso paciente? Ele é obtido a partir do aquecimento da amônia. Quando a gente aquece a amônia, né, a gente não, mas o pessoal no laboratório, eles separam a amônia em óxido nitroso e em água. Para chegar a essa divisão, tem que elevar a temperatura da amônia a 250 graus Celsius. Então é dessa forma que é obtido o óxido nitroso de forma artificial para ser envasado nos nossos cilindros e a gente poder usar essa maravilhosa técnica com os nossos pacientes. Pois bem, as propriedades do óxido nitroso, ele é estável, ou seja, a partir do momento, né, que você tem a molécula de óxido nitroso, ela é estável, ou seja, ela não se quebra, ela não se perde, ela é estável. Ela é incolor e ela tem um cheiro levemente adocicado. Esse odor levemente adocicado é até prazeroso na hora que você está inalando o óxido nitroso. Ele não é muito adocicado, senão ele seria extremamente enjoativo, mas esse leve docinho, inclusive, é gostoso para quem está respirando o óxido nitroso. Tá? O seu peso molecular é 44 e o ponto de ebulição dele é 88,44 graus Celsius. Muito bem. Uma coisa interessante do nosso óxido nitroso é que quando ele é comprimido para ser colocado dentro do cilindro, ele fica em estado líquido, né? E esse estado líquido que está dentro do nosso cilindro acaba mostrando no manômetro, né? Ou seja, no medidor de pressão que está junto ao nosso regulador, isso a gente fala em outro momento, ele marca uma pressão constante, porque essa pressão só vai mudar quando esse óxido nitroso que está na forma líquida virar todo forma gasosa, né? Ou seja, esse líquido ele vai diminuindo conforme nós vamos utilizando, até o momento que acaba o líquido e vira só estado gasoso dentro do cilindro. E aí sim, o nosso manômetro começa a baixar, começa a cair. Isso é importante para a gente saber que quando o nosso manômetro começa a cair, né, a nossa medida de pressão dentro do cilindro começa a cair, significa que eu tenho 20% ainda de óxido nitroso dentro daquele cilindro. Então já acende a nossa luzinha amarela para a gente reabastecer o nosso cilindro de óxido nitroso. Muito bem, pessoal. O nosso óxido nitroso, nosso corpo não utiliza o nosso óxido nitroso, ou seja, ele não é metabolizado, né? Então nós aspiramos o óxido nitroso, né? Inalamos o óxido nitroso pela nossa máscara nasal. Esse gás chega ao nosso alvéolo e é no nosso alvéolo que ele vai passar para a nossa corrente sanguínea. E é claro, nós não temos óxido nitroso na nossa corrente sanguínea. Lembra que só tem meio parte por milhão de óxido nitroso na camada atmosférica? Muito bem, então a gente não tem óxido nitroso correndo na nossa corrente sanguínea. Portanto, a nossa pressão parcial de óxido nitroso na nossa corrente sanguínea, essa pressão parcial é zero. Então, quando eu passo a inalar o óxido nitroso pela minha máscara nasal, a gente vai passar para a nossa corrente sanguínea através do nosso alvéolo. E é dessa forma, então, que eu atinjo o meu nível sérrico de óxido nitroso. É dessa forma que a gente começa a ter óxido nitroso na nossa corrente sanguínea. E aí esse óxido nitroso ele vai ser distribuído pelo nosso corpo, através da própria corrente sanguínea e vai ser distribuído também ao nosso sistema nervoso central, que é lá que ele vai atuar, né? Gerando todas aquelas propriedades
que a gente espera do óxido nitroso, né? Esse óxido nitroso ele não vai ser metabolizado, ele não sofre metabolização no nosso organismo. Para não dizer que ele não sofre metabolização, ele sofre uma metabolização muitíssimo pequena, através das pseudomonas intestinais. Então lembre, né, que se a gente está inalando o ar, obviamente que a grande maioria desse ar está indo para o nosso trato respiratório, mas uma parte dele também vai para o nosso trato gastrointestinal, né? E quando ele chega no nosso trato gastrointestinal, ele vai, por peristaltismo, ele vai ser eliminado também. E quando ele chega lá no nosso intestino, a gente tem as pseudomonas intestinais que vão metabolizar um pouco desse óxido nitroso que chegou até o intestino. Então ele é metabolizado 0,004% por essas pseudomonas intestinais. Ou seja, ele não é metabolizado no nosso fígado, ele não é metabolizado no nosso organismo, né? Então, do mesmo jeito que ele entra pela via aérea e vai para o nosso alvéolo, e o nosso alvéolo vai para a nossa corrente sanguínea, dessa mesma forma ele vai ser eliminado, porque ele não sofre metabolização, então ele vai ser eliminado da mesma forma que ele entrou, né? E por onde ele vai ser eliminado? Principalmente pela via respiratória, né? Então, a partir do momento que eu paro de administrar o óxido nitroso para o meu paciente na máscara, aquele óxido nitroso que está na corrente sanguínea, por diferença de pressão parcial, ou seja, a pressão parcial é X na minha corrente sanguínea, e agora como eu parei de administrar o óxido nitroso, a pressão parcial a nível alveolar de óxido nitroso passa a ser zero, porque eu não estou mais inalando, então aquele óxido nitroso que está na minha corrente sanguínea, ele vai ser eliminado para o meu alvéolo e vai sair através da minha expiração, não sofrendo metabolismo. É dessa forma que ocorre a farmacocinética do nosso óxido nitroso, ou seja, como o óxido nitroso passa pelo nosso organismo. Então ele é absorvido pelo trato respiratório, através das zonas de troca gasosa, principalmente nos alvéolos. Ele vai ser distribuído através da minha corrente sanguínea, então ele vai ser distribuído para todos os órgãos e tecidos. Ele não sofre metabolização, portanto ele não será metabolizado e ele será eliminado principalmente pela minha via inalatória, ou seja, pelo próprio alvéolo, onde eu exalo esse óxido nitroso, e o óxido nitroso então volta para a camada atmosférica. Muito bem, dessa forma a gente tem o óxido nitroso na nossa corrente sanguínea e no nosso organismo. Então vejam que as vantagens do óxido nitroso vai ser através da sua farmacodinâmica, ou seja, o que o óxido nitroso faz com o nosso organismo para poder produzir os efeitos de sedação e analgesia. Então ela vai atuar a nível periférico nos nossos nociceptores, ela vai atuar a nível de sistema nervoso central, nos nossos receptores opioides, né? E ela vai atuar também a nível de córtex, né? Diminuindo a percepção então da dor. Então ela age tanto desde o início da dor, lá onde a gente vai ter os estímulos dos nossos receptores, né? Onde a gente vai ter lá um potencial de ação para despolarizar nossas fibras nervosas. E aí esse potencial de ação despolariza a nossa fibra nervosa e através do nosso neurônio de primeira ordem ela vai chegar, né, na sinapse a nível já de sistema nervoso central, a nível de medula, né, onde ela vai fazer sinapse com o nosso neurônio de segunda ordem, né, onde são nossas vias ascendentes, né, para o sistema nervoso central. E nesse momento dessa sinapse é onde estão os nossos receptores opioides, Mi, Kappa e Delta, onde ela também vai atuar. Depois esse neurônio de segunda ordem também é despolarizado, ele vai até a nossa neurônio de terceira ordem, lá em nível talâmico, onde nós vamos ter então a sinapse entre o neurônio da segunda ordem e de terceira ordem. Nós também temos receptores opioides nesses receptores Mi, Kappa e Delta, e o nosso óxido nitroso também vai atuar ocupando esses receptores.
Esse nosso neurônio de terceira ordem vai passar pelo sistema límbico, vai chegar também a nível de córtex cerebral, e é a nível de córtex cerebral que nós vamos então diminuir a percepção da dor, onde nós vamos diminuir inclusive a percepção de tempo do nosso paciente, porque o nosso óxido nitroso ele vai nos dar basicamente 4 estímulos benéficos para o nosso paciente: analgesia moderada, sedação leve a moderada, hipnose, ou seja, ele é capaz de induzir ao sono, não de perder a consciência, mas sim de induzir ao sono. Ele também é um mobilizante leve por esse relaxamento todo que ele proporciona para o nosso paciente quando ele está sobre esse efeito. Para vocês verem como o óxido nitroso é excelente para a nossa clínica diária e excelente para o nosso paciente. Os benefícios que o óxido nitroso gera no nosso paciente, né, são muito avançados em termos de experiência que o nosso paciente vai ter durante a realização do nosso procedimento, seja um procedimento odontológico, seja um procedimento cirúrgico, seja um procedimento de estética, de harmonização, ou seja, o paciente vai ser extremamente beneficiado por todas essas efeitos que o óxido nitroso proporciona a esse nosso paciente. Dessa forma, pessoal, não tem como um paciente que realmente aproveita o óxido nitroso durante esses procedimentos pensar em passar por esses procedimentos novamente sem a utilização do óxido nitroso. Então é uma experiência que é extremamente benéfica para o nosso paciente e que, uma vez que ele faz uso dessa experiência durante determinado procedimento, nunca mais esse paciente vai querer passar por um procedimento sem a utilização do óxido nitroso. Eu tenho alguns exemplos disso que são bastante interessantes, né, que são pacientes que vieram dos Estados Unidos, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico aqui no Brasil, um procedimento ambulatorial, né, a gente sabe que existe o turismo da saúde, o turismo internacional da saúde, e esses pacientes, principalmente pacientes de cirurgia de terceiro molar, de dente no siso, né, como vocês sabem, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Então esses pacientes chegam no Brasil, eles vão em determinada clínica para fazer a sua cirurgia, e quando eles chegam nessa clínica, né, ou até durante, quando vão começar o procedimento, a clínica não possui óxido nitroso, eles não utilizam óxido nitroso, e o paciente então percebe que não vai passar pelo procedimento sem a utilização de óxido nitroso, e o paciente acha que isso é um absurdo. Fala: meu Deus, jamais eu vou passar por um procedimento cirúrgico sem a utilização do óxido nitroso. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, praticamente todos os consultórios trabalham com óxido nitroso. E aí esse paciente, então, ele é suspenso o seu procedimento, a sua cirurgia naquela clínica, e o paciente acaba me achando na internet ou por indicação de colegas, e aí o paciente vem fazer seu procedimento cirúrgico comigo, no meu consultório, na minha clínica, por eu ter e por eu utilizar o óxido nitroso. Então acreditem vocês, o paciente que passa uma vez por um procedimento com óxido nitroso, nunca mais ele vai querer passar por um procedimento sem a utilização do óxido nitroso. Então você, colega, que tem aí a sua clínica, o seu consultório, que faz procedimentos, né, é mais do que chegada a hora de você estar utilizando esse recurso no seu consultório e na sua clínica. É um recurso extremamente barato, né, onde você vai fazer um investimento inicial e rapidamente você vai ter o retorno sobre o investimento. Por que rapidamente você vai ter o retorno sobre o investimento? Porque a partir do momento que você estiver utilizando o óxido nitroso, a partir do momento que você fizer uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de publicidade, né, porque não adianta a gente achar que só colocar o óxido nitroso no nosso consultório vai aumentar o nosso faturamento, vai aumentar o nosso lucro, vai aumentar a nossa procura. Paciente, não, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que usar os meios de comunicação, né, nós como emissores temos que usar essa mensagem através do canal de comunicação para levar essa mensagem aos nossos receptores, que são os nossos potenciais pacientes. Então, através de uma boa publicidade, uma boa estratégia de marketing, dentro dos preceitos éticos da nossa profissão, né, ninguém está falando para a gente ser antiético de forma alguma, mas é possível a gente comunicar de uma forma muito clara e muito efetiva para trazer esses potenciais pacientes para dentro das nossas clínicas, dentro dos nossos consultórios. Dessa forma, vocês vão ter um aumento da procura dos pacientes e um aumento no mínimo de 20% aí no faturamento de vocês. Se vocês fizerem uma boa
campanha de marketing é capaz, inclusive, de vocês dobrarem o faturamento de vocês, aumentando a procura dos pacientes. Isso sem falar no aumento do valor agregado do seu tratamento. É claro que agora, se você está oferecendo óxido nitroso para os seus pacientes, o seu tratamento tem muito mais valor agregado do que teria, né, do que tinha antes de você ter essa maravilhosa técnica, né, de sedação e analgesia para o seu paciente. Então, aumentando o seu valor agregado, vai aumentar o valor dos seus procedimentos. Eu ensino isso tudo no nosso curso, como você fazer isso de uma forma bastante estratégica, de uma forma bastante inteligente, para você poder aumentar os recursos. Então, pessoal, é desse jeito. A farmacocinética do óxido nitroso, é dessa forma que ele é absorvido, né? É dessa forma que ele é distribuído. A gente já sabe que ele não sofre metabolização, e é dessa forma que a gente elimina o óxido nitroso do nosso organismo. Realmente é fantástico, e eu aguardo todos vocês conosco para a nossa próxima aula, para o nosso próximo conteúdo. Assistam com a gente, que tem bastante coisa boa vindo aí. Tá bom? Um forte abraço desse professor apaixonado por essa técnica, professor Cristiano Coni. Até a próxima. Valeu!